a você que está mais uma vez assistindo o programa Ponto Esquerda aqui pelo canal 6 da NET. Nosso segundo programa do ano. Está aqui o Sérgio Frias mais uma vez, conselheiro do Vasco da Gama, Marcelo Guilhom, flamenguista, eu. Você já me conhece aqui, já estão com essa cara feia aqui, você já conhece há algum tempo. Esta semana, tudo gira em torno do coronavírus. A política internacional, a política nacional, a política estadual, a política municipal e o campeonato carioca, o campeonato brasileiro, Copa do Brasil, Libertadores, está todo mundo. Notícia publicada hoje nas redes sociais. Real Madrid está de quarentena. Juventus também. Imagine que maravilha, hein? O coronavírus vai decidir aí o que vai acontecer. Vai surgir como artilheiro aí. Bom, hoje nós vamos discutir, evidentemente, os resultados recentes de Libertadores, Copa do Brasil, Campeonato Carioca. Hoje, no dia da gravação do programa, vai estar tendo o jogo do Vasco em São Januário. Quando o programa for ao ar amanhã, obviamente, já vai ter ocorrido o jogo. A gente vai aqui discutir um pouco as implicações de uma derrota, de uma vitória ou de um empate do Vasco da Gama em São Januário e suas consequências, já que vai encarar o Fluminense domingo pelo Taça Rio, segundo turno do Rio de Janeiro, e que para o Vasco é ganhar ou ganhar, hoje ou domingo, né? Vamos debater isso aqui. Flamengo, mais uma vez, segunda vitória na Libertadores, né? Tá só esperando aí no Rio de Janeiro o que vai acontecer aí no segundo turno aqui do Campeonato Estadual. E na Copa do Brasil, o Cruzeiro perdeu dentro de casa. Então, para já começar aqui, antes quero lembrar, programa Ponto Esquerda no YouTube, no Twitter, Esquerda Ponta, na TV, canal 6 da NET, toda sexta-feira, 11 horas da noite, ou se você quiser assistir a grade pela internet, tvcomunitaria.rio, você assiste no seu computador, no seu celular, ou pode até baixar o aplicativo da TV no seu celular, que você também acompanha a grade da TV. Então, vamos começar aqui sobre as impressões dos clubes do Rio de Janeiro, ainda sem falar da principal questão que nós vamos discutir aqui, que é uma informação do jornalista e radialista Valdir Luiz sobre o mando de campo no Campeonato Carioca. Nós vamos passar o trecho aqui, mas ele soltou a língua, disse que os pequenos levaram o din-din para definição do mando de campo no Campeonato Carioca. Isso aqui nós vamos tratar já no próximo bloco, como das informações. Mas falando da Copa do Brasil, que a gente vai começar aqui, Cruzeiro perdeu para o CRB em casa, Fluminense perdeu de 1-0 para Figueirense lá, e o Vasco joga hoje em São Januário contra o Goiás. O time do Goiás está osso duro. Embora o Vasco da Gama tenha pago lá um dos atrasados para ver se anima o grupo, se o Vasco empatar em casa hoje, vai ficar difícil pro Vasco. Não vai ser lindo. Não vai ser lindo, sério. Bom, primeiro, lamentar o atual momento do futebol mineiro. Você tem o Cruzeiro, o Atlético Mineiro eliminado por uma equipe que recém existe no futebol brasileiro, lá em Pernambuco, Alagados, e agora o Cruzeiro dentro de casa perdendo para o CRB, Cruzeiro que já está na segunda divisão desse ano do Campeonato Brasileiro, e é lamentável. No que diz respeito aos clubes cariocas, o Fluminense até aqui vinha bem, perdeu uma partida contra o Figueirense, até certo ponto surpreendente, o Figueirense não vem no momento como era meados da década passada, mas, de qualquer maneira, terá que tentar a reversão no Rio. É uma desvantagem, perdeu de 0, né? Quer dizer, não fez gol, e se o Figueirense fizer um gol, aí eu não sei se mantém aquele critério, né, vai para disputa de pênalti ou se era o critério anterior. Se for o critério anterior, tudo bem, ganha por 1 e vai para disputa de pênalti independentemente do placar. Mas se for o critério anterior da Copa do Brasil, teria que reverter a vantagem em termos de número de gols
sofridos fora de casa. Acho que só na final que não tem esse critério do gol fora de casa. Então, se houver o critério do gol fora de casa, no próximo bloco nós já matamos a charada. É uma desvantagem, realmente, porque você não basta ganhar de 1-0, você tem que ganhar por uma diferença de 2 gols ou o placar exato de 1-0 para levar para pênalti, que é uma loteria. No que diz respeito ao Vasco, o Vasco na semana passada se classificou jogando muito mal contra o ABC, uma partida que o ABC perdeu uma chance de gol incrível, sem goleiros, estando na trave, o jogo estava 0-0, o Vasco acabou fazendo gol mais uma vez com o Germancano, e criou-se uma expectativa favorável a esse jogo com o Goiás no que diz respeito ao pagamento, como disse aqui o Madureira, pagamento do salário, pagamento de uma folha de salário. Mas houve uma entrevista dada, se não me engano, para a Rádio Transamérica, do presidente do Vasco, há 2 dias, em que ele diz que os salários permanecerão atrasados. Então a gente está dizendo ao público que os salários permanecerão atrasados. Então o jogador de futebol do Vasco, o jogador do elenco do Vasco, já sabe que vai ficar com salários atrasados no decorrer do ano. Isso é muito ruim, porque quando não se cria uma perspectiva de você conseguir resolver a questão, você vai resolver em 2 meses, em 3 meses, você não vai resolver a questão, você já fala que você não vai resolver a questão, isso é muito ruim e cria problemas internos. Há jogadores que entendem, há jogadores que não entendem, há jogadores que precisam mais, há jogadores que precisam menos. Há jogadores com vínculo maior com o clube, há jogadores sem vínculo nenhum com o clube ainda. Nós tivemos o caso do Guarim agora, que fez uma tatuagem colocando a Cruz de Malta, evidentemente que mostra que está com um vínculo mais forte com o Vasco, conhece o clube há menos de 1 ano, mas há jogadores e jogadores, há sentimentos e sentimentos dos atletas do Vasco. Então, eu entendo que a forma como o presidente do Vasco vai à mídia, em algum momento, dizer que os salários permanecerão atrasados, trará mais problemas do que uma possibilidade de uma solução. De qualquer maneira, a vitória hoje é fundamental, o empate não é um bom resultado, o time do Goiás se mostra mais acertadinho, manteve o treinador, enfim, tem a esqueleto do ano passado, embora tenha perdido seu principal jogador do Flamengo, mas, de fato, uma vitória do Vasco hoje pode dar uma tranquilidade para o jogo de fora, pelo menos com qualquer placar, um empate no jogo de fora é do Vasco. Guilhão, Copa do Brasil para vocês nem tchuca, né? Agora os times que estão na Libertadores entram nas oitavas de final, então assim, vocês estão em outro patamar, né? É outro patamar. Mas eu acompanho, eu adoro futebol, eu paro para ver pelada de rua, então assim, ontem também jogou, acho que Ceará e Vitória, acho que os 2 jogaram também, não estou por dentro daqui, mas ontem não está na nossa pauta, não sei se vocês viram, que jogo que foi Liverpool e Atlético de Madrid. Que partida emocionante, que o Liverpool impensou o Atlético de Madrid. O Atlético de Madrid jogou lá atrás. O Simeone está desde 2011 como técnico do Atlético de Madrid. Então ele é o dono do Atlético de Madrid. O Jürgen Klopp deu uma entrevista pau da vida, dizendo que não entende por que o Atlético de Madrid joga aquele futebol feio. E realmente é um futebol, para quem quer ver, quem liga a televisão, como eu que não torço para nenhum dos dois e estava querendo ver espetáculo. Você não vê espetáculo, mas você vê muita emoção. Foi, sem dúvida nenhuma, um jogo emocionante. Eu vi os melhores momentos pela internet. Fiquei imaginando a dinâmica do jogo, né? Faz um, leva um, com o critério do gol fora de casa. Então, foi sensacional. Foi lindo, de verdade. Foi muito lindo. E a gente tende a chegar em algum momento da Copa do Brasil que vai ver esses duelos, né, talvez a partir das oitavas e tal, vai ver esses duelos, embora aconteça essas surpresas, né, como aconteceu com o Cruzeiro, surpresa ruim, com o Atlético Mineiro, só no dia seguinte que eu fui saber que era tanto jogo. E nos últimos anos a gente tem visto isso, tem sido comum nos últimos anos, o Botafogo perdeu uma vez com a Aparecidense, porque essa mudança de regulamento trouxe a possibilidade de um pequeno dentro de casa ganhar do grande. Então eu acho que houve uma redução da desigualdade. Eu lembro que uma Copa do Brasil, o Flamengo foi jogar contra o Caburé do Tocantins, empatou lá por 1-1 e numa quinta-feira na casa meteu um 7-1. Agora quando você vira com o pequeno e diz, tu pode eliminar um cara aqui nesse jogo, você traz um alento. O Caburé foi 8-0. Caburé foi 8-0. Foi 8-0? 8-0. Foi na Gávea o jogo. Foi na Gávea, foi 8-0. Foi um placar desse, eu estava pegando onda na praia. Então, eu acho que
é justo você abre uma chance de um pequeno não fazer só a figuração. Não adianta nada aqui o que acontecer aqui que eu vou decidir lá, e cria uma dificuldade pro grande. Diz, se bobear, tu vai avançar, vai rodar. Inacreditável foi o Cruzeiro perder 2-0 no Mineirão. Né? Eu até fico pensando assim, qual é o fundo do poço pro Cruzeiro? O futebol que o Cruzeiro está mostrando hoje não fará voltar à Série A. Eu acho que mesmo passando 4, este futebol na Série B não vai trazer o Cruzeiro de volta. E vou dizer para vocês uma coisa que o Guilhão fala em off, mas não falou aqui na frente das câmeras, mas nós vamos soltar essa pimenta para você. Existe a especulação, e deixando claro, especulação, e como a especulação é livre, não é crime, o Guilhão especula a possibilidade do Cruzeiro declarar falência. Não sou eu que especulo, não. Isso foi dito pelos dirigentes do Cruzeiro, em janeiro. Declarar falência. Por que declarar falência? Porque ele vai começar lá de baixo. Sem dívida, sem nada. Zerado na Série D. Não se assustem se esta solução aparecer aí para o Cruzeiro. Polêmica, amarga, mas... Segundo aqui, eu não vi a declaração, o Guilhão disse que viu aqui, os dirigentes do Cruzeiro já pensam na hipótese de declarar falência. Mas por que eu não quero discutir o Cruzeiro? Eu quero chamar a atenção para essa situação financeira dos clubes, que tem a ver aqui com o Rio de Janeiro, senhores. Nada mais, nada menos, a decisão que teve aqui no Rio de Janeiro, que nós vamos entrar nesse debate, da decisão sobre o mando de campo, tem a ver hoje com a capacidade financeira que os clubes têm. Ou seja, aquele clube que tem dinheiro, que tem capacidade de botar o faz-me-rir na mesa, define a regra do regulamento. Foi o que nós vivemos aqui no Rio de Janeiro. Aparentemente. Né? Aparentemente, em função lá da denúncia do jornalista Valdir Luiz, que está lá no YouTube, lá no programa Botafogo The News, aonde ele diz explicitamente que o Flamengo ele negociou mandos de campo com os times pequenos, e nesse áudio, inclusive, aparece lá que foi 225 mil para o Resende, 100 mil para o Cabo Friense, 40 mil para o Macaé, não se sabe quanto para os outros clubes, mas esses três ele cita textualmente na matéria, ou seja, o poder econômico definindo as regras do jogo, e que, óbvio, essas regras favorecem a uma agremiação, que afinal de contas o Flamengo jogar sempre no Maracanã é um favorecimento para o Maracanã. Quero ver se na época do Eurico Miranda, presidente do Vasco, se isso aconteceria. Vamos para os nossos intervalos e voltamos já comentando essa pequena pílula ardente. Voltamos já. Na Terra Rasa, os alimentos são super saudáveis. Que delícia! O que você colocou de diferente? Agrotóxicos de primeira. O Enzo tá tomando também. Para as frutas ficarem bonitas, tem que ter um ingrediente secreto. Aí, ó, agora tá jóia. Valeu, chefia. Esse gostinho de glifosato. Quer? Na Terra Rasa, os agrotóxicos podem ser deliciosos, mas no nosso planeta, eles colocam a nossa saúde em risco. Boa tarde a todos os amigos do grupo, prazer grande tê-los com a gente, né? Um abraço para todos, que está falando é o Valdir Luiz. Só queria esclarecer uma coisa que o Gustavo Mesquita me colocou de maneira muito brilhante com relação ao Flamengo jogar no estádio do Maracanã. Infelizmente, o Botafogo, o Vasco e o Fluminense foram votos vencidos. Inclusive eu conversei com o Campelo, com uma pessoa que eu conheço há muitos anos, e com o Mário, presidente do Fluminense, que eu vi pequeno, porque ele é enteado do Roberto Porto, grande botafoguense que era, e eu frequentava muito a casa dele, porque nós trabalhamos juntos muitos anos na Rádio Nacional. Eu conheço o Mário de menino. E o Mário, junto com
o representante do Botafogo e o Vasco da Gama foram contrários a essa posição do Flamengo jogar todos os jogos no Maracanã. Todo mundo acha uma vergonha. O Botafogo foi a Madureira, 4 horas da tarde, eu estava lá, um calor danado, foi a Volta Redonda, vai a Abacaxá jogar com a Portuguesa, o Vasco para a Volta Redonda 2 vezes, o Fluminense foi a Abacaxá, foi a Bangu. Errado, mas o grande problema é que os 3 grandes foram votos vencidos. Queria esclarecer isso, sabe por quê? Porque os clubes pequenos, infelizmente, eles se vendem. O Resende, essa figura desagradável que está lá no Resende, se vendeu por 225 mil. 225 mil tirou o jogo de Volta Redonda e levou para o Maracanã. A Cabo Friense, mortinha, levou 100. O Macaé, morto, fedendo a peixe, levou 40. O Bangu vai levar mais uma grana. Por quê? Os pequenos, todos os pequenos, votaram pela mudança do mando de campo. Então, os grandes foram vencidos. Então, e por que isso? Porque eles são manipulados pela federação. E a federação ganha 10% da cota de cada jogo em qualquer estádio, seja no estádio Newton Santos, São Januário, Maracanã, Volta Redonda. Então, a federação tem interesse. E agora o Rubinho virou amiguinho do Flamengo, chefiou a delegação do Flamengo para jogar agora contra o Júnior Barranquilla. Então, infelizmente, ganhando as eleições, vamos tentar mudar isso. É difícil, porque os pequenos são envolvidos com a federação. Mas quem sabe a gente consegue mudar. Os grandes, infelizmente, perderam a força, porque o voto é unitário, entendeu? O Botafogo tem muito mais título, o Fluminense, o Flamengo, o Vasco, que os pequenos todos. Mas o que adianta? Não conseguem mudar esse quadro, porque tem que haver uma mudança também na federação. O Rubinho já está perpetuado há muito tempo e, consequentemente, ele, junto com os pequenos, fazem tudo a favor do Flamengo por causa do interesse financeiro. É lamentável, mas essa é a grande realidade. Estou expressando para o grupo a realidade do que está acontecendo. Todo mundo é contra os grandes, mas infelizmente os pequenos da federação querem apoiar o Flamengo. Dá logo a taça para o Flamengo, né? Voltando ao nosso brevíssimo intervalo, no primeiro bloco, a gente encerrou levantando aqui uma notícia que foi divulgada no YouTube e no programa Botafogo The News pelo jornalista e radialista Valdir Luiz, aonde ele solta informações sobre uma possível negociação que ocorreu entre o Flamengo e os clubes pequenos na questão do mando de campo. Ele cita até valores. Veja, nós estamos repassando uma informação que foi publicada, se tornou pública no YouTube, sobre a negociação do mando de campo. E nós estamos aqui comentando porque o poder econômico é uma realidade. O poder econômico é um fato, ele existe. E a gente sabe que o poder econômico, como nós discutimos aqui semana passada, a questão da transmissão dos jogos Globo e Amazon, né? É poder econômico, é briga de cachorro grande, então a gente sabe que tem poder econômico nas definições das regras do jogo. Isso ninguém precisa dizer, todos nós sabemos. O jornalista, né? Ele até o momento ninguém desmentiu o jornalista, né? O jornalista soltou a informação, até o momento ninguém desmentiu. Então está lá a informação de valores para Resende, valores para Cabo Friense, valores para Macaé. Então alguém desminta aí a informação que o jornalista prestou. Enquanto não desmentir, é a informação que está circulando, né? Então veja, ainda tem o fato, na questão do mando de campo, que a federação, em todos os jogos, a federação, segundo o jornalista, ganha lá 10% da arrecadação da bilheteria lá do jogo. Todo mundo sabe que Flamengo hoje é a galinha dos ovos de ouro, né? O Flamengo Maracanã bota 60, 40, 60 mil. Então, 10% é mais uma rendinha ali que entra, né? Esses critérios, não estou dizendo que são, para a gente abrir aqui o debate, é óbvio que é um negócio, né? Negócio no bom sentido da palavra. Ali é uma atividade econômica, onde todo mundo ali também atua do ponto de vista para tirar o seu ganha-pão. Mas nós temos que começar a ter uma certa sensibilidade maior, né? Porque, evidentemente, não dá para ficar de boca calada, né? Os 3 grandes clubes do Rio de Janeiro, não dá para ficar de boca calada assistindo essa movimentação, né? Porque em outras épocas, Sérgio,
Algum presidente do Vasco ficaria de boca calada diante deste assinte? Em atuando como presidente do Vasco ou dentro do Vasco, evidentemente que no período do Eurico Miranda seria impossível acontecer. Mas há aspectos a serem tratados aí. Primeiro deles, em 2015, a grande discussão do Flamengo e do Fluminense com a Federação de Futebol do Estado do Rio de Janeiro era o fato de que a federação recebia um percentual que eles achavam que era um percentual muito grande, 10%. E hoje o Flamengo usa o percentual dos 10% para dar oportunidade a que ele tenha uma vantagem sobre os demais. Seduz a federação. Seduz a própria federação que estava teoricamente, na teoria e na prática, contra ela em 2015 junto do Fluminense. E o segundo ponto que é importante ressaltar é o seguinte: isso é possível porque quando se faz um arbitral para se definir qual vai ser o regulamento e quais serão as especificidades desse regulamento, algumas questões têm que ser vistas pelos representantes dos clubes. O representante do Flamengo, este regulamento, no molde que está o regulamento, está bom para ele. Para os outros estaria bom. Então esse tipo de situação tem que ser visto, porque está muito solto o regulamento. O regulamento ele abre margem. O mandante diz qual vai ser o campo. Se o campo tiver condição, pode ser qualquer um. E aí pode-se fazer esse tipo de situação. Que independe se é por uma mariola, por 20 mil reais, porque há uma ligação de simpatia com o Flamengo. Isso não é a questão. A questão é que isso causa um desequilíbrio técnico. Nós, semana passada, falamos aqui sobre o Campeonato Brasileiro e a possibilidade de desequilíbrio técnico com jogos sendo passados para outras praças. Essa é uma situação muito pior. É uma situação em que você tem determinados clubes que vão ter que enfrentar campos e situações em estádios com muito maior dificuldade e um clube que fica o tempo todo jogando no mesmo estádio. Então isso não é bom para o futebol carioca. Eu entendo que em determinada situação você tenha uma possibilidade. O Flamengo, por exemplo, em 1985 foi a única equipe que não jogou com bom sucesso em Teixeira de Castro. Os outros jogaram, chegou na vez do Flamengo, ele alegou um problema com relação à estrutura do estádio, sua torcida, e não jogou. Ok, foi um jogo, causou um desequilíbrio, mas houve um argumento para aquele jogo. Como o Vasco iniciou o campeonato estadual de 1992, eu não quero jogar em Madureira, porque Madureira não tem condição, jogou em Caio Martins, os outros clubes jogaram em Madureira. Você pode, eventualmente, ter uma situação específica que dê oportunidade a que você jogue numa circunstância melhor que os seus rivais. Agora não o campeonato todo como está ocorrendo. Você, contemporâneo da época em que outros canais de televisão diziam que a federação ficava embaixo da asa do Eurico Miranda. Que ele mandava e desmandava na federação, que era tudo favorecer o Vasco, todo mundo descia a lenha, era capa de jornal, era Globo Esporte, pau na federação, porque a federação ficava embaixo do braço do Eurico Miranda. Quando morreu o Caixa d'Água, né, quer dizer que o Caixa d'Água era ali o encargo. Estamos livres, aí assumiu o Rubinho. Aí só que o Rubinho parece que ainda estava ali dentro assumindo, né, tal. Aí continuava dizendo que a federação ficava debaixo do braço do Vasco da Gama. Agora que a federação está de namorico com o Flamengo. Você parece ser namorico quando noivado. Acabou o estadual, acabou dentro da gávea. E ninguém fala nada. Você é o que criticava a Caixa d'Água. Cansei de criticar. E agora? Critico. Como critiquei, como lembrei aqui no campeonato passado, a dificuldade que o Flamengo teve em 2009, quando foi campeão já com o Andrade, perdeu para o Avaí, que costumeiramente tem vendido o mando de campo. Eu lembrei, o Flamengo foi lá e apanhou de 3-0 do Avaí. Eu acho lamentável, como achava lamentável, o Eurico não tinha dinheiro para comprar a federação. Então ele comprava na moda antiga, no poder, na voz, na barganha, botava os pequenos debaixo do braço, dava. Que os pequenos vendiam por bola, por camisa, por colete, e aí comprava todo mundo. Hoje você muda o preço, né? Você tem sanduíche de R$10 e sanduíche de R$100. Você pode me dar uma sanduíche de R$100, eu pego. Você pode me dar uma sanduíche de R$10, eu pego. Como mostraram os valores aí. Teve clube que custou mais caro e teve clube que custou mais barato. O que não muda é que é possível comprar. Ou na Lábia, ou com R$10, ou com R$100 mil. E o que não muda, o que não me surpreende, como sociólogo, é que isso não é um mal do futebol. Quantos guardas da esquina você não compra com uma cervejinha, aquela famosa cervejinha? Quantas vezes você não...
nós temos um péssimo hábito, e no Brasil a fronteira entre o que é certo e o que é errado é muito tênue. Então, por exemplo, eu acho um absurdo guardar lugar na fila. Mas você vai no fórum, o advogado, eu vou ali no outro cartório, guarda meu lugar na fila. Fila é preferência por ordem de chegada. A definição razoável de uma fila. Tá. Essa preferência pode ser quebrada? Pode. Você está com uma senhora, pô, claro, você vai deixar ela passar, não. Até um cara mais novo, eu já levantei para dar lugar um cara mais novo, que às 4 horas da tarde o cara estava dormindo em pé. Eu levantei e falei, você está aqui, você está mais cansado que eu. Agora, a fila é preferência por ordem de chegada. Então, essas pequenas coisas, o que me impressiona é que passa normal, principalmente quando é do queridinho da mídia, né? Quanto a votar os clubes pequenos, os clubes grandes calarem a boca, eu cansei de me revoltar dentro do Flamengo, porque o Flamengo não calava a boca. O Flamengo não tinha poder para bater de frente. Então hoje o Vasco, o Fluminense, não tem poder. O cara vai berrar, vamos piorar na situação, porque o cara bota aquele juiz para apitar, aquele bandeirinha para apitar. Não estou com o time, meu time está mais ou menos, né? O time está empatando com o Volta Redonda. Se eu perder com o Madureira, não vai ser surpresa. Então o melhor é eu ficar calado. Tem esses meandros, né? Então quando não tinha força para bater, lá dentro a pessoa dizia, rapaz, a gente não tem força para bater. Entuba e pelo menos me incomoda, né? Eu olho para você e digo, tá bom, hein? Eu deixo. Dá um tapinha devagar que eu deixo. Então tem esses meandros que agora vocês, os clubes de vocês vão experimentar, essa revolta nossa de torcedor, pô, como é que você não falou nada, você não berrou? Chega lá dentro, irmão, infelizmente, é um microcosmo da política nacional. O que acontece nas federações não é muito diferente do que a gente vê no Congresso Nacional. Partidos inimigos votando junto. Né? Eu já li uma vez um deputado, não, está na Bíblia, inclusive, rapaz, o inimigo do inimigo é meu amigo. Então, quer dizer, pô, eu tenho poder para bater de frente com o Flamengo? Eu, Vasco, hoje tenho poder? Tenho um time que vai chegar, bota o que você quiser que eu chego lá e ganho. Então isso pesa, pesava na época do Flamengo, não sei se é o que está acontecendo no Vasco, mas na época que o Flamengo, né, em 98, o Flamengo se recusou a jogar, cada um jogava num lugar, aquela covardia imensa que eu nunca vou engolir, né, de não querer enfrentar o Vasco, não, pô, entra lá, vai lindo, vai, entra, você tem, joga, a gente ganhou um Bugica, o caçador de Marajás, Bugica, Nélio, o futebol permite frequentemente que o pior time ganhe. No basquete o melhor time vai ganhar, no vôlei o time que jogar melhor vai ganhar, sei lá, no futebol americano o time que jogar melhor vai ganhar. No futebol, quantas vezes o nosso time jogou, dominou, o Flamengo em 83 o Penharol meteu 200 bolas na área, 300 escanteios e perdeu de 1-0 no Maracanã. 82. Então, isso é 82, isso é que é a graça do futebol. O futebol permite que no último minuto, né, saia o cara vá de vilão para herói. O Inter foi jogar com o Barcelona, o Gabiru, vendo o Gabiru, fez o gol do título do Campeonato Mundial. Na volta tinha uma faixa num dos viadutos da capital de Porto Alegre, desculpa Gabiru. O torcedor disse, pô, eu xinguei o cara, Gabiru, eu te amo, desculpa. Isso é que é bacana no futebol. O futebol permite que o time mais fraco ganhe. A política não. Pois é, isso que você falou, eu deve estar quase para encerrar aqui o nosso bloco. Uma coisa interessante, 2 pontos que você tocou de trás e de agora, eu vejo a relação contrária. O Vasco agora não grita por quê? Ou não grita da maneira que deve gritar por quê? Porque, de certa forma, ele também depende da federação até em um momento de buscar algum valor, algum financeiro. O Flamengo, ele tinha, porque isso o Flamengo sempre teve, né? Ele tinha uma mídia que brigava por ele, Flamengo, já jogava, então ele, Flamengo, ficava, às vezes ia lá, dava uma declaração e fazia. E uma coisa importante, que eu acho que os outros clubes aprenderam, uma coisa importante é a seguinte: qual era a forma que o Eurico conseguia fazer que os pequenos ficassem? Você falou, uma bola. Existe uma coisa que ele fazia, que era o seguinte: ele valorizava os pequenos no campeonato, um número de pequenos, um campeonato com mais clubes, um número de pequenos que puder, um tipo de modelo de campeonato que o pequeno puder. Então ele dava aos pequenos aquilo que o pequeno precisava para subsistir, jogos lá, enfim, e aí os pequenos ficavam do lado dele. E isso revoltava os outros 3, que ao invés de tentarem abraçar, em determinado momento o Botafogo tentou abraçar o Vasco, em determinado momento o Fluminense, o Flamengo sempre do outro lado. Mas não havia um entendimento, que é esse entendimento que eu defendo em relação ao futebol carioca, etc., que nós falamos no programa passado, que é o entendimento de que você tem que dar força aos pequenos para que você, como grande, esteja sempre num patamar superior. Vamos para os nossos pequenos intervalinhos
E só para fechar esse bloquinho, para dizer, agora tá todo mundo de boquinha fechada, né? Não fala nada da federação, não fala nada das articulações, não fala nada da compra. Vamos para o terceiro bloco, vamos para os nossos intervalinhos e voltamos já já. Na Terra rasa, o verão nunca acaba. Aquecimento global? Ainda tem gente que acredita nisso? Mas que bobagem! E esses cientistas inventam cada coisa, tá tudo normal. Na Terra rasa, isso até pode parecer engraçado, mas no nosso planeta, as mudanças climáticas trazem graves consequências. Voltando aqui do nosso segundo bloco, do nosso segundo intervalo, lembrando a vocês, programa Ponta Esquerda no YouTube, no Twitter Esquerda Ponta, para você assistir o programa no momento, né, na grade da TV, sexta-feira, toda sexta-feira, 11 horas da noite. Se você não estiver na frente da telinha, você pode abaixar o aplicativo no seu celular e assistir a grade da TV tranquilamente, ou lá na internet você bota lá www.tvcomunitaria.rio, você também assiste o nosso programa. Quero lembrar a vocês só do último bloco, que nós terminamos aqui no segundo bloco justamente a questão da análise, da influência, da mudança, né, da balança, da correlação de força que existe no futebol, que não é diferente da política, que não é diferente de nenhuma atividade econômica, né? Se durante um tempo o Vasco tinha influência, hegemonia na federação, o Flamengo agora está exercendo a sua influência, a sua hegemonia na Federação do Estado do Rio de Janeiro. E veja, no tempo do Vasco, sarrafo no Vasco, sarrafo no presidente da federação, sarrafo na federação. Hoje, ninguém dá sarrafo no Flamengo, nem no presidente do Flamengo, nem no presidente da federação. Isso é só mais uma constatação, embora aqui nós tenhamos 2 vascaínos e um flamenguista, mas, né, ninguém aqui é cego, ninguém aqui vai tapar o sol com a peneira. O Flamengo sempre teve, né, ao seu lado as grandes corporações midiáticas, fazendo a sua agenda, a sua imagem do que os outros clubes. E agora não está sendo diferente, né? Aquilo que o Vasco fazia, sarrafo. Agora o Flamengo faz do mesmo jeito e silêncio. Como é? Silêncio da galera. Fala a galera que eu não gosto muito. Se o Eurico solta dinheiro para alguém. Nossa Senhora. Não se sabe se ele soltava, né? Sabe o que ele fazia. Mas dinheiro não vai. Nunca chegou, nunca ouvimos falar nisso. Imagina era se política. O Eurico que dá 100 mil para alguém. Não, e uma coisa, você falou sobre a questão do Vasco hoje, a questão não é que o Flamengo, em determinado momento você pode na federação ter mais a simpatia, você tem que ter contraponto, o que o Flamengo não tem hoje é contraponto. Exato. Porque se você faz o contraponto, você ganha uma, perde outra, ganha uma. O Flamengo fazia contraponto ao Vasco. Exato. Mas ele perdia a maioria, tá bom, mas ele fazia contraponto. Tinha, de vez em quando dava uma espetada lá. Hoje você... Não, aparentemente ninguém dá espetada. Mas exatamente isso. O contraponto, quando o Vasco tinha hegemonia, o contraponto os outros faziam, a mídia ajudava no contraponto. Agora a mídia tá, ó, boquinha fechada, boquinha calada. E o Fluminense não acha mais que o campeonato tem que acabar, né? Porque em 2015 tá de boca calada também, não tá dizendo nada, né? Tá, por isso que eu me pergunto. Foi democrática a distribuição ou foi seletiva a distribuição de grana? Não sei. Do quê? Não sei, apenas... Se é que houve, né? Apenas pergunto, rapaz. Porque no teatro, você que está em casa, você tem o momento do show, mas tem a coxia. Então, o espetáculo do teatro ele é feito em 2 momentos. Você constrói ele na coxia, depois você vai para o palco para os holofotes. No futebol é a mesma coisa. Você tem lá a coxia, tem os bastidores. tem os bastidores e
tem lá o espetáculo. Na política também é a mesma coisa. Tem os bastidores e tem lá o espetáculo. Então, vamos deixar de ser ingênuo, de ser bobinho, de ser feito de massa de manobra. Foi democrática a articulação, foi democrática os acordos construídos dentro do novo regulamento. É para a gente pensar, né? A gente abrir o olho para não ser feito de besta. Mas vamos para outro patamar, que é a Libertadores, né? Vamos para outro patamar aqui, que é a Libertadores, mesmo porque no assunto Libertadores nós já estaremos sob a influência do maior agente político mundial, né? Coronavírus. Da economia, da política. Define bolsa de valores, define valor do barril de petróleo, define se você pode viajar ou não. Se você hoje tiver nos Estados Unidos, você não sai mais, até eles baixarem a barreira. Daqui a pouco vai definir aperto de mão, né? Não, aperto de mão já definiu. Dá o cotovelinho aqui. Olha, Dá o cotovelinho aqui. Dá o cotovelinho aqui. Eu já recebi aperto de mão agora é assim. Jogador é assim. Não tem mais abraço, não tem mais aperto de mão, não tem mais beijinho. Ó, tudo, ó. Cotovelinho. Oi. Acabou. Então o coronavírus hoje está decidindo a economia mundial, a política mundial e o futebol mundial. E a NBA. Né? E a NBA. A NBA parou. Exatamente. O norte-americano de basquete parou. A NBA parou. E talvez, quem saiba, a taxa de natalidade também, né? Porque se a coisa é tão complicada assim... Olha que na Itália, uma cidade, se for verdade, uma cidade proibiu surubas e vai multar com 867 Dizem! Dizem, tá? Eu recebi hoje um aviso lá de uma cidade chamada Buglione, na Itália, que proibiu surubas e gangbangs, e cada pessoa que for pega, não sei como é que vai ser feita a fiscalização, vai pagar 867 euros. Então, assim, imagina! Rapaz. Tem que estar com grana para desafiar o governo. Resta saber como vai ser feita essa fiscalização. Mas veja, a Conmebol, antes de entrar aqui no que aconteceu essa semana no futebol em campo, a Conmebol já suspendeu o calendário das competições sob sua responsabilidade, ou seja, Libertadores parada, Sul-Americana parada, todas as competições internacionais da Conmebol, calendário suspenso, né? Então, e aqui no Brasil, olha só, a Conmebol para a competição, não é jogo sem torcida não, é por tempo indeterminado. Para a competição por tempo determinado. E aqui no Brasil a gente teve, não pararam ontem, né, que teve o jogo do Flamengo do Maracanã pela Libertadores, né, rendeu, teve mas gente. Acho que essa decisão deve ter sido tomada muito pelos outros lugares, né? A Conmebol não é uma confederação forte mundialmente. Então, a UEFA para, eu vou parar também. Mas se eu não parasse, eu acho que não ia parar, não. Mas eu acredito que isso vai ser de cima para baixo. Eu acho que sim. Vai rapidamente... Daqui a pouco a CBF vai parar, o estadual vai parar. Por exemplo, São Januário hoje, Vasco e ABC. ABC não, Goiás. Pô, desculpa, eu acho que a ABC foi... Semana passada. Vasco e Goiás. É aglomeração, é torcida. Então ali... ninguém quer assumir, vou falar baixinho aqui, tá fugindo do controle, mas deixa as autoridades se posicionarem. Ok? Então, fica aí, ok? Mas vamos lá. Então vai ter, ou seja, estádio de São Januário cheio. Domingo tem clássico, Vasco e Fluminense do Maracanã. Aglomeração de gente. Então, já houve no Rio de Janeiro um caso de coronavírus por transmissão local. Ou seja, não foi ninguém que veio. Um médico pegou no congresso aqui. Então, já teve alguém que contaminou alguém aqui no Rio de Janeiro. Você que anda de trem e metrô, sente aquele arrozinho no cangote. Pois é, esse é o problema. No trem já tem o kit coronavírus, que é o álcool gel caseiro e a máscara 5 contos. Eu não compro, não. Mas tá lá dentro. Mas vamos aos resultados em campo da Libertadores essa semana, que são resultados, de certa forma, expressivos, né? Nós tivemos o Flamengo, que aplicou facilmente uma goleada dentro do Maracanã, o São Paulo, que também passou pelo seu jogo lá no Morumbi também com a facilidade, também atropelando o time. E, senhores, eu aqui escrevam o que eu estou escrevendo. É o que eu estou dizendo.
River Plate na final da Libertadores. Só pelo jogo de ontem? Só pelo jogo de ontem. O que o River Plate fez em campo, o primeiro jogo do River Plate, o River Plate perdeu. Jogou com a equipe reserva. Perdeu. E perdeu o Campeonato Argentino. Chegou neste jogo, o River Plate, nada mais, nada menos, meteu 8-0 no clube. O que significa isso? Isso é atípico no futebol. Não, isso não é atípico no futebol. Isso é uma equipe que tem força, poder, e quando entra em campo, você diz, opa, eu tenho capacidade para fazer isso e faço. Eu não acho que o placar do River Plate foi um placar acidental. River Plate, eu acho que está se tornando o principal adversário do Flamengo nesta competição na Libertadores. Eu entendo que está muito cedo. Essa Libertadores é uma competição muito difícil, é uma competição com muitas nuances. O mata-mata, em determinado momento, põe equipes que normalmente não deveriam estar naquela fase, duelam, e você tira uma grande equipe de uma competição. Eu vejo o Flamengo realmente nas 2 primeiras rodadas mostrou força. O River Plate nesse jogo de ontem, mas enfim, perdeu com o time reserva primeiro. Acho que o Palmeiras deve ser levado em consideração. O Palmeiras não é um clube que, nessa competição, né, o fato do Palmeiras, há muitos anos, né, o Palmeiras ganhou uma vez a competição em 1999, a cobrança em cima do Palmeiras é muito grande, isso muitas vezes atrapalha o rendimento, mas é uma equipe a ser considerada, e eu acredito que nas oitavas de final que nós vamos ter uma ideia geral do que pode acontecer em termos de Libertadores. Agora, uma coisa que me chamou a atenção, o Santos foi muito mal ontem. Ganhou do Delfim de 1-0, mas foi muito mal, jogou muito mal. Isso é preocupante. O Santos vive uma crise política, econômica, institucional, e isso, de fato, parece que não se encerra. Já desde o ano passado, as coisas não vão bem lá na Vila Belmiro. Eu estou falando do River Plate, não é porque é a faixa diagonal que me lembra alguma coisa não, tá, gente? Por favor, não pense, não leve para esse lado não, mas é pelo futebol apresentado mesmo. E voltando a dizer, coronavírus decidindo o futuro da competição internacional aqui na América do Sul, e vamos ver o que vai acontecer. E provavelmente também isso vai impactar o Campeonato Brasileiro, Copa do Brasil, efeito dominó. Os próprios Jogos Olímpicos correm risco. Exatamente. Essa aí, então, nem se fala, né? Imagine se a Olimpíada for adiada. Vamos para os nossos intervalos, voltamos para o nosso último bloco, aonde nós vamos entrar na política do futebol. Voltamos já. Na Terra Rasa, os alimentos são super saudáveis. Que delícia! O que você colocou de diferente? Agrotóxicos de primeira. O Enzo tá tomando também. Para as frutas ficarem bonitas, tem que ter um ingrediente secreto. Aí, ó, agora tá joia. Valeu, chefia. Esse gostinho de glifosato. Quer? Na Terra Rasa, os agrotóxicos podem ser deliciosos, mas no nosso planeta, eles colocam a nossa saúde em risco. Vamos aqui para o nosso quarto e último bloco, e mantendo o que nós falamos do primeiro programa de 2020. O último bloco vai ser dedicado às eleições do Clube do Regatas Vasco da Gama, que é agora 2020. Na semana passada a gente começou discutindo a questão do Estatuto, da importância da reforma do Estatuto do Vasco e das principais conquistas que foram inseridas no Estatuto e de algumas questões que ainda não foram inseridas, mas que podem ser debatidas na Assembleia Geral Extraordinária que vai discutir a reforma. Mas hoje nós fomos surpreendidos, esta semana nós fomos surpreendidos por várias notícias que nós não podemos deixar de comentar, porque todas as notícias que eu vou listar aqui influenciam diretamente as eleições do Vasco para presidente nesse ano. Então vou aqui elencar e vou abrir a porteira. Pagamento de uma parte do salário atrasado dos jogadores. Veja, por que Campelo pagou? Porque se ele virasse mais um mês
sem pagar os jogadores estão livres para procurar outro lugar para trabalhar. Então o Campelo tinha que se virar nos 30 para pelo menos pagar um mês, para não deixar virar o próximo e os jogadores ficarem sem vínculo. Então não está cumprindo promessa nenhuma, ele está correndo atrás do prejuízo e continua dizendo que não vai pagar. E vai nessa, né, de não vai pagar, desrespeita o profissional que está em campo, desrespeita os funcionários que não estão recebendo nada, desrespeita o torcedor porque fica botando mentira. E falando em mentira, senhores, Euriquinho chamou o presidente do Vasco de Pinóquio. Quando o presidente justificou que a situação do Vasco tem a ver com o passado, Euriquinho soltou uma nota no Net Vasco fazendo um relatório das dívidas pagas, do que tem de cada jogador para trás, de gestões para trás. Euriquinho foi lá e botou a lista completa, ainda chamou o presidente do Vasco da Gama de Pinóquio, mentiroso. E para completar, senhores, na política tem gente que queima arquivo, né? Cala a boca, desaparece da vida para, né? Desaparecer desaparecer da vida para entrar na história. No Vasco se queima documento e carteirinha, dizendo que é coisa que não tem mais validade. O quê? Mandaram queimar não sei quantas carteirinhas de sócio, não sei quantas papeladas, alegando que aquilo era entulho, não servia para nada, só ocupava espaço. O funcionário que queimou, eu não vou nem questionar a inteligência de quem mandou, né? Porque o funcionário que queimou filmou, botou lá no celular, século XXI, internet, gravou e botou na internet, nas redes sociais. Olha aí, gente, queima de arquivo. Não fui eu que disse, não. É o vídeo que tá rolando aí na internet. Mas, pô, Sérgio, fala aí. Bom, leque amplo. Leque amplo. Primeiro, vamos deixar claro aqui uma situação com relação ao salário do Vasco, para que fique muito preciso para o torcedor do Vasco, para o torcedor dos outros clubes que acompanham esse programa, para aquelas pessoas que gostam de futebol, que gostam de acompanhar os meandros dos clubes cariocas. O que ocorre é o seguinte: o Vasco, ele teve, durante a gestão anterior do presidente Eurico Miranda, ele teve durante 2 anos e 8 meses os salários sendo pagos mês a mês, em dias, atrasava era 10 dias, 12 dias, 5 dias, mas resolvia, pagando, evidentemente, os salários deixados pela gestão anterior, que era a gestão do Roberto Dinamite e do Murro. Então ele chega em dezembro de 2014, resolve os problemas pretéritos e passa a pagar em dia. Houve um problema no final da gestão dele, uma impossibilidade de parceiros que ajudavam durante a gestão, com a iminência de que ele saísse do cargo, entrasse um outro presidente e não honrasse aqueles compromissos que ele firmava e ia pagando sempre nessa preocupação. Eu tenho que me virar nos 30 para ir pagando mês a mês. Muito bem. O presidente Alexandre Campelo chega no Vasco em janeiro de 2018. Quando ele chega, ele sabe que o Vasco deve em novembro. Não é ele que sabe. Hoje toda a torcida do Vasco sabe que foi muito falado na época. Novembro, dezembro é a gratificação natalina. Evidentemente, conteúdo de férias, etc. Mas, que aí vai depender de profissional para profissional. Era essa a situação. Com menos de uma semana de gestão, ele recebeu um valor que fazia com que o salário de novembro pudesse ser pago. Um valor de pedido de empréstimo feito pelo presidente Eurico Miranda para ajudar aquele que estava chegando e que seria descontado do valor que o Vasco receberia da venda do Paulinho, que foi efetivada no mês de abril de 2018, portanto, com menos de 90 dias de gestão. Qual foi o erro que traz todos os problemas que nós estamos vendo desde lá? Essa gestão, ela não pagou, em abril, os valores inerentes aos débitos dos salários de dezembro, 13º. Ela começou a pensar o Vasco para frente, como se o Vasco não existisse em dezembro, não existisse ter que pagar o 13º. E isso foi trazendo uma série de problemas de ordem política, problemas de ordem estrutural. E o Vasco atrasa salários sem ter pago esse salário de dezembro, 13º, que em algum momento pode pagar, porque os funcionários não estão todos... 300 funcionários foram mandados embora, vários jogadores já não estão no elenco, daqui a pouco, paguei isso aí, pagou para quantos?
E aí a informação que nós tivemos é que foi feito um acordo para esses funcionários, que não tinham sido, para os quais não tinha sido pago dezembro, 13º, que iam pagar em 10 parcelas, e não pagaram todas. E o problema do salário do Vasco, ele existe desde outubro, novembro de 2018. O Vasco há 18 meses, o Vasco atrasa salário. Então, quem é um clube que atrasa salários há 18 meses começa a perder todo tipo de credibilidade possível. Esse é um ponto fundamental dentro da discussão. Eu vi que o Eurico Brandão deu essa declaração, falou sobre a questão daquilo que foi dito pelo presidente do Vasco, que eram 4 meses de salário, 10 meses de direito de imagem, contou uma história, a história não é essa, e a história precisa ficar clara para as pessoas que acompanham. No que diz respeito a essa questão das carteirinhas, essas carteirinhas, se elas foram impressas, alguém as pagou, e esse alguém que as pagou foi sócio do Vasco. Se foi em determinado momento, não interessa, o Vasco cobrou para essa pessoa ter direito à carteirinha. Ah, mas o Vasco tinha que fazer um comunicado. Olha, nós temos uma situação aqui com relação às carteirinhas, elas não têm mais validade, porque esse sócio parou de pagar, mas elas estão disponíveis no clube, porque esses sócios pagaram por elas, não mandar incinerar. E aí, quando manda incinerar a carteirinha, todo tipo de ilação dentro de uma queima, dá. Pode ser queima de arquivo, que pode ser problema com documento, pode ser qualquer coisa. O funcionário chega e joga isso para o público, ou o funcionário, ou alguém que estava próximo do funcionário, joga isso para o clube. É verdade, não é verdade? A atitude é lamentável. Chegar a pegar um monte de material, colocar para fazer uma fogueira no clube. É absolutamente lamentável. E esse tipo de postura não se adequa àquilo que era o problema. Porque o problema que foi dito, nós tínhamos uma sala, essa sala estava com determinado espaço ocupado pelas carteirinhas, então logo nós tiramos da sala as carteirinhas e incineramos. Ora, isso não é uma ideia das mais brilhantes. Então esse tipo de situação, esse tipo de atuação da direção do Vasco, ou de quem quer que tenha dado a ordem, causa todo tipo de desconfiança, todo tipo de problema, todo tipo de discussão a respeito da atitude, que não é uma atitude, a princípio, no mínimo pensando inteligente. Doutor jurisconsulte, do ponto de vista do direito, né? Vamos provocar aqui, do ponto de vista do direito, porque veja, por mais que você tenha um conjunto de documentos, não tem mais, sei lá, não tem mais serventia. Não tem mais serventia. Né? Aquele arquivo morto. Você vai lá, monta o arquivo morto, deixa lá o negócio e deixa lá guardado. Né? Arquivo morto. Você arruma um espaço e é arquivo morto. E a outra coisa é o seguinte, como é que em ano de eleição, vamos supor que ali não tem nada de valor. Vamos partir desse princípio. Da boa fé. Não tem nada de valor ali, que realmente aquilo ali não vale nada. Como é que o cara manda queimar uma quantidade de documentos como aquela que aparece nas imagens em ano de eleição e no momento onde está sendo investigada, está tendo investigação interna lá pela comissão de sindicância lá do Vasco sobre a anistia que esta gestão deu a determinados, sei lá, não sei qual é a quantidade, mas da anistia que deu agora no Vasco da Gama. É pouco inteligente uma atitude como esta num momento como esse. E não sei se é verdade que a delegacia, eu tive essa informação, não sei se é verdadeiro, que a delegacia de defraudações esteve lá e ainda ficou com parte daquele material que não havia sido incinerado. Se eu estou sob investigação, nós vamos verificar carteirinha por carteirinha, documento por documento. Aí eu vou e queimo o material que ia servir de base de investigação. Por baixo, você tem aí uma obstrução, não é de justiça, porque não é um procedimento investigativo, mas seria uma analogia, né, fazendo uma analogia, considerando que eu tenho nas regras internas. Eu participei de uma comissão de investigação no Flamengo nesse sentido, né, investigando algumas pequenas coisas lá. Você queima o material, cara, isso é no mínimo fraude. O direito penal não é exatamente a minha área, mas eu estou sendo investigado porque eu favoreci um grupo. Aí eu queimo, aí depois vai dizer, aí eu apareço com inventário. Vamos supor que tem inventário das carteiras queimadas. Então pega aí a fulana e tal. Ih, rapaz! Queimei. Não era a caixa 11, não? Isso aqui é um 12. Era a caixa 12. Foi a 11. Queimei a 11.
Aí a outra pergunta que me veio naturalmente, você está sem espaço? Tudo bem. Você conhece uma máquina chamada scanner? Você bota o papelzinho lá e escaneia e vai parar na nuvem, na cloud? Porque era simples. Mete uma maquinazinha lá e um dia você escaneava tudo. Queimei. Mas tá aqui, ó. Tira a foto no zap. Pega no zap. Manda pro teu zap aqui, ó. 500 carteirinhas. Resolvi o problema. Não, queimei, mas tá aqui, ó. Nome, identificação, frente e verso, carteirinha, acabou. Então, assim, dizer que é pouco inteligente é o mínimo. Porque, dependendo do estatuto do clube, o equivalente ao crime de responsabilidade, né? Do presidente da República e tal. Pode ser, eu não conheço o estatuto do Vasco, mas ele pode ser enquadrado em alguma coisa parecida com isso. Até economicamente, porque essas carteirinhas são cobradas dos sócios. Alguém pagou por isso. Então você ensinará a não apresentar aquele que pagou? Já é uma... de crédito é de propriedade da empresa, né? É aquela coisa, o Rio Card também você não compra esse Rio Card nosso aqui, você não compra, você faz o depósito, e se você quiser devolver, você vai lá e ele te devolve para ele o Rio Card e pega de volta. Agora, no Vasco é a parte. No Vasco é a parte. Você paga pela carteirinha. Você paga pela carteirinha. Não é do Vasco. Não é do Vasco. Por que elas estavam lá? Como essas carteirinhas estavam lá? Se a carteirinha é minha, vou guardar, não sou mais sócio, mas vou guardar de subir. Exatamente. Independente, vamos dizer que a carteirinha fosse de 1979. Tudo bem, mas tem um cara que lá em 1979... Quando poderia subir a comunicação... Gente, palavra mágica. Palavra mágica. Se a carteirinha tá lá, tem cadastro. Se tem cadastro, tem endereço, amigo. Manda pra casa da pessoa, meu querido, minha querida. Mas não manda queimar. Pelo amor... Meu Deus! Pouca inteligência! Olha que vai aparecer uma caixa 11 que era dura. Rapaz. Vai aparecer uma caixa 11 que era dura. Tem esse problema aí. Gente, estamos aqui no final do nosso segundo programa do ano. Ponta esquerda, mais uma vez aqui o Sérgio. Posso fazer a propaganda do Instagram? Claro, pode fazer. Então vamos lá. Eu comecei o Instagram, entrei nesse mundo do Instagram, jogos antigos do Vasco, coloco uma imagem do jogo e faço um pequeno comentário, um breve comentário sobre o jogo, quaisquer anos, do dia, data e mês, ou seja, 10 de março pode ser 10 de março de qualquer ano, vai ter lá um jogo do Vasco, uma vitória do jogo do Vasco, uma partida importante do Vasco. @Sérgio Edu Frias no Instagram, ok? Abraço a todos. Se você quer conhecer a história do Vasco com profundidade, acompanhe. Vale a pena. Um finalzinho aí? Um grande abraço. Comentando o estadual aqui, nós essa semana jogamos com Volta Redonda do Equador. Semana passada pegamos o Bangu da Colômbia, ou da Bolívia, ou do Paraguai, sei lá, água de salsicha. Infelizmente o nosso estadual está suspenso, né? Não sei quando é que a gente vai poder enfrentar o Bambala lá, do outro Bambala do Equador. Mas vamos que vamos, bola para frente. Tá tudo certo, tranquilo, estamos com dinheiro, estamos comprando todo mundo e as favas com os escrúpulos, como se diz, né? Só que não. Só que não. Você que está em casa, obrigado pela sua audiência, por você acompanhar nosso programa. Não esqueça, Twitter, Esquerda Ponta, programa YouTube, Ponta Esquerda, tvcomunitária.rio, você acompanha pela internet. Se quiser, baixe o aplicativo no seu celular que você acompanha a TV Comunitária e a grade da TV. Se você quiser mandar sugestões, contribuições, vai lá no Twitter, comenta. E volto a dizer, hein, qualquer grupo do Vasco da Gama, qualquer liderança do Vasco da Gama que queira participar do programa, venha aqui dar sua opinião, portas abertas, porque eu sei que esse ano é ano de eleição e aqui a gente vai escutar todo mundo, gostando ou não. A democracia é isso. Se eu posso falar, eu tenho o dever de ouvir. Forte abraço e até a próxima semana que vem. Casaca!